muitos casais, até por conta da vida corrida, de questões financeiras também, optam por ter apenas um filho. Mas quais são os prós e os contras disso? Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio a psicóloga Jaqueline Pino. Boa tarde, Jaqueline. Quer dizer, filho único, hoje eu acho que mudou um pouquinho esse conceito, né? Ainda tem aquela imagem, por exemplo, de que é uma criança muito mimada, que os pais fazem todas as vontades, às vezes os filhos únicos não têm limite nas ações, ou realmente tem um novo conceito sobre isso? Bem, na realidade, assim, é claro que existe, lógico, né, crianças sem limites, né? Independente dela ter irmãos ou ser filho único, enfim. E, então, assim, isso nos leva a pensar exatamente num conceito mais antigo até, que o filho único, ele tem esse estereótipo, né, de uma criança mimada, de uma criança que ela não tem limites. É egoísta. Egoísta, né, ou seja, então, esse estereótipo ainda existe, né, mas pesquisas, né, tem mostrado o contrário. Que são crianças, que podem sim ser crianças, que têm um desenvolvimento escolar, um desempenho escolar muito bom. Pesquisas têm mostrado realmente que são adultos capazes, certo? Que têm alcançado realmente níveis, né, tanto intelectual quanto emocional, muito positivo, equilibrado. Né? Então não tem mais essa história não, pelo que a gente está percebendo. Eu acredito muito assim, os casais por conta, tem muito trabalho, às vezes priorizam a questão financeira, até para que essas crianças, mesmo que seja um filho só, ele tenha essa condição de estudar numa boa escola, fazer um curso de idiomas, fazer um esporte, né? Aí o pai acaba dizendo assim, não, eu vou ter só um porque a minha condição financeira vai permitir para que ele tenha tudo isso, o que eu não tive. Às vezes tem essa expectativa todinha colocada na criança, né? Isso, exatamente. Claro que existe assim, a questão dessa concentração realmente de renda, né, e esse investimento nesse filho. É um ponto positivo, sim. Né? É uma vantagem realmente ter essa atenção e voltar essa atenção a esse filho, nesse sentido, de ter o balé, da criança ter o inglês, como você acabou de colocar, enfim, de ter outras questões. Mas o que vai acontecer realmente é de que forma esses pais estão realmente assim, o investimento tudo bem, mas eu falo na questão de como esse centro da atenção, né? Porque uma das coisas é a criança ser o centro. A outra é você educar o seu filho, a criança ser educada para ser realmente egoísta, para ela centralizar tudo. E a escola, o pré-escolar, a criança já vai sociabilizar com outras crianças, ela já vai socializar ali e ter esse convívio e também essa questão do dividir com os outros, né? Inclusive esse dividir com os outros, assim, os pais devem realmente estimular esse dividir, né? Para que ela possa, não tem irmãos, mas tem amigos, né? Ela vai ter realmente outras formas de se desenvolver. Então a questão muito mais ligada aos pais realmente, de como esses pais eles estão realmente agindo diante da situação. Porque a gente pensa muito assim, tem essa questão financeira, tudo bem, mas vale, como você falou, a questão da educação. De que maneira eu vou trabalhar com o meu filho para que ele não seja essa criança egoísta, egocêntrica, que acha que tudo é dele, o carrinho é dele, a boneca é dela, e que passe a dividir isso. A partir de quando a criança já pode receber esses ensinamentos? Já se deu conta de que é gente mesmo? E já pode passar isso para ela? Sim, a partir do momento em que ela começa a interagir com outras, né? Que é a partir dos 3 anos, aos 4 anos de idade. Claro que existe essa fase de que os 4 anos, assim, tudo é o meu, né? Ela é centrada realmente para o meu pai, minha mãe, né? O meu quarto, né? Então é claro que ela vai ter esse funcionamento, né? Que é realmente próprio da fase que a criança está vivenciando. Mas assim, a questão é que no escolar, a escola realmente ela vai mostrar isso, o pai e a mãe vai ter que estimular realmente a dividir as coisas com os amigos, um biscoito, olha, dá para o teu amiguinho, né? Ou seja, faz com que a criança, fazer com que a criança realmente aprenda a dividir o biscoito, o lápis, ter esse amadurecimento também, né? Na escola. Agora, os pais que não conseguem isso, Jaqueline, tem como trabalhar, fazer uma terapia para poder entender o filho? Claro, lógico, assim. Claro que os pais, eles estão realmente passando por um processo realmente de
transformação, de transformação mesmo na vida, da questão realmente também das informações, né? Estão mais assim, nós temos acesso à internet, temos acesso à literatura, livros que falam sobre essa questão. Então, assim, hoje existe, eu percebo nos pais uma necessidade realmente de conhecer, né? Então, assim, a terapia ajuda, assim, esses pais a amenizar essa ansiedade de como criar esse filho e principalmente educando mesmo esses pais. A gente coloca como uma educação realmente, né? De como fazer diante de algumas dúvidas dessas situações. Que a gente imagina assim, que esse mesmo corre-corre, ele tem um lado bom. Porque a criança ela vai mais cedo para a escola, ela consegue interagir mais com os colegas, aprende justamente a se socializar com outras crianças, e aí é onde a gente fala que cai por terra esse conceito de que filho único é um problema, né? Um garoto problema, uma garota problema. Ele tem que aprender mesmo a poder estar em contato com outras pessoas e achar que ele não é tudo ali, só ele não, né? Exatamente. Só que assim, é lógico que existe a questão que o que me chama a atenção, a desvantagem seria então a vida adulta dessa criança. Sim. No sentido dela não ter com quem dividir as perdas. Né? Ou seja, a perda do pai, a perda da mãe, o cuidado desse pai, o cuidado dessa mãe que estarão mais idosos, que assim a gente fala no sentido, né, desse tempo. Então, o filho único, o que me chama mais a atenção é esse ponto aí, da criança, do adulto, filho único, ele se sentir realmente assim, sem ter com quem contar diante dessas adversidades da vida, né? Mas com relação à própria a educação, a própria formação da personalidade, ou seja, a criança independente do pai ter 2 filhos, 3 ou 4, é claro que ele vai ter exatamente o pai precisa ter esse cuidado dessa mãe também, para que ele aprenda, né? E essa criança, ela não seja realmente assim, alvo de expectativas. De expectativas, porque tanto pode ser frustrante para o pai e para esse filho único se torna realmente um peso, porque ele é único. Nossa, aí a obrigação, então, ele vai se sentir então, tem que respeitar obrigação mesmo. O perfil dessa criança, a personalidade dessa criança, sabendo respeitar, né? Mas é sempre bom ter um irmãozinho, né? É sempre bom ter um irmãozinho, né? Exatamente por essa questão que chama atenção realmente. Ok, Jaqueline, muito obrigada e prazer em conhecê-la. Mande um grande abraço para o pessoal lá de Murici. Ok, mandarei sim. Obrigada. Foi um prazer.